Olá amigos, meu nome é Lucas Grau e hoje vamos dar sequência às nossas conversas instrutivas. Vamos abordar o tema tributação nas importações indiretas. É possível discutir teses tributárias para trading companies? E para isso, temos conosco o advogado e sócio do escritório Silva & Silva, Kim Augusto Zanoni, especialista em direito tributário e gerente do núcleo. Oi Lucas, é um prazer estar aqui mais uma vez participando do podcast e vamos esclarecer os nossos ouvintes algumas questões muito importantes muito importantes e muito atuais relacionadas ao comércio exterior. Obrigado pela presença aqui. Vamos em frente para a nossa primeira pergunta. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última semana que as exportações indiretas são acobertadas pela imunidade tributária das exportações em geral. Qual é a sua visão sobre esse assunto? É importante contextualizar, em primeiro lugar, o ouvinte em relação a alguns pontos que são fundamentais para entender toda essa discussão. O primeiro ponto é que as exportações no Brasil, em geral, elas têm um regime de imunidade tributária. Então, via de regra, mercadoria destinada à exportação não sofre incidência de tributos, inclusive durante toda a cadeia. Daí surge a diferença entre exportação direta e exportação indireta. O que é uma exportação direta? É quando o próprio exportador, quando a própria empresa que está vendendo a mercadoria para o exterior, é quem faz todo o processo de exportação, enfim, pede a sua habilitação no radar, faz a negociação com o comprador ou importador que está situado no estrangeiro, quem firma contrato de câmbio, enfim, quem faz o despacho aduaneiro e todos os procedimentos, contrato frete, etc. E a exportação indireta é quando a exportação é realizada através de uma empresa trading, que é uma empresa intermediária do processo de exportação, de importação, que serve como um facilitador da internacionalização das empresas que atuam no comércio exterior. Então, as empresas que não possuem o know-how necessário para atuar na importação e exportação contratam uma empresa trading para fazer esse meio de campo, essa parte operacional para poder importar ou exportar sua mercadoria. Então, essa é a exportação ou importação indireta. E daí, qual que era a discussão que estava submetida ao Supremo e que foi decidida na semana passada em relação a esse assunto? Que a Receita Federal pretendia afastar a imunidade tributária, inclusive durante toda a cadeia, das mercadorias que eram vendidas para o exterior através de trading companies, por exportações indiretas. E o que se decidiu? Se decidiu, óbvio, que exportações indiretas são exportações e que, embora realizadas através de um intermediário, continuam sendo exportação e devem ser desoneradas, assim como qualquer exportação em geral. Então, sim, a nossa visão é de que a decisão do Supremo ela é acertada porque reconhece a trading como um intermediário do processo de exportação. Certo, Kim. Então, por que uma discussão tão simples, tão óbvia na sua visão, ela foi parar no Supremo? E mais, se a nossa legislação ela regulamentou a existência das tradings em 2002, por que isso levou tanto tempo para ser decidido pela Justiça? Bom, embora a existência, o funcionamento das trades já seja um lugar comum da prática do comércio exterior, do dia a dia de quem opera no comércio exterior, a legislação trata as tradings, a importação por conta e ordem, a importação, e mesmo a importação por encomenda, de maneira bastante nebulosa, confusa, e essa confusão é replicada também pelas decisões do Poder Judiciário. É por isso que discussões desse tipo, desse porte, chegam no Supremo Tribunal Federal, mesmo estando superadas do ponto de vista prático. Imagine-se o impacto negativo de uma decisão aí que fosse contrária, diferente daquela que foi decidida na semana passada pelo Supremo. O impacto disso para o mercado seria monstruoso. E como esse, existem muitos exemplos que podem ilustrar essa falta de clareza no tratamento das tradings, tanto pela legislação como pelo Poder Judiciário. Agora, Kim, explica aqui para os ouvintes qual a diferença de uma empresa trading para uma empresa importadora normal. Uma empresa importadora é aquela que compra e vende mercadorias, mas que compra do exterior. Se eu quero, por exemplo, eu quero distribuir, eu tô com o celular aqui na mão, eu quero distribuir esse celular aqui, eu compro o celular na China, importo ele para o Brasil, nacionalizo ele e distribuo ele no Brasil. Agora, uma empresa trading é aquela empresa que é um intermediário de comércio exterior, ela é contratada por empresas que querem importar ou exportar, mas não tem o know-how necessário para operar no comércio exterior, que não sabem localizar
um fornecedor, não sabem fazer o processo de tirar o radar, não sabem contratar o frete marítimo, como é que funciona para desembaraçar. Essas empresas trading fazem isso. Então elas são contratadas por importadores para fazer o processo de importação acontecer. E para uma importação acontecer, ela pode acontecer de 3 maneiras. A primeira delas, através da importação, que se diz importação própria, que é quando a empresa importadora faz a importação dos bens para si, por si mesmo, e faz todo o processo de importação. Aí nós temos a importação por encomenda, que é uma modalidade de importação própria, normalmente realizada pela trading, quando ela é contratada para importar por si uma mercadoria para alguém, mas ela custeia essa importação. E nós temos a terceira modalidade, que é a importação por conta e ordem de terceiro, que é sim a forma típica de importação através de uma trading, em que a trading é só um intermediário, ela recebe os valores para pagar a importação do seu cliente, que é quem contrata a trading para fazer o procedimento de importação ou exportação. Mas e a legislação? Trata a trading como um intermediário ou como um importador de fato? Bom, é aí que mora o problema, porque a legislação, em determinados momentos, trata a empresa trading como importador, em determinados momentos trata como um prestador de serviços de importação. Então é aí que mora a grande controvérsia, e é dessa falta de clareza no momento de conceituar e definir a figura da trading que surge esse tipo de discussão, como por exemplo a tentativa de tributar a exportação indireta. Parece muito simples para quem vê na prática uma empresa trading trabalhando, não resta dúvida de que é um intermediário, mas por uma realidade jurídica isso não é tão simples. Para a legislação tributária, por exemplo, a trading é o contribuinte, ela é o responsável por lançar e por recolher os tributos devidos na importação. Ou seja, na hora de cobrar o tributo, a lei, de maneira fictícia, trata a trading não como intermediário, e sim como se fosse o próprio importador. Nessa hora, o cliente da trading, a empresa que está importando por conta e ordem, que está exportando por conta e ordem, deixa de ser tratado como importador pela lei e é apenas um responsável subsidiário pela tributação ou pelo reflexo econômico da tributação sobre a operação de importação. Por outro lado, nós temos a Instrução Normativa número 1861 de 2018 da Receita Federal, que diz claramente: a empresa que faz importação por conta e ordem não é um importador e é sim um intermediário, um prestador de serviços de importação. Qual é a implicação prática disso? Ora, se a trading não é um importador e é só um intermediário, não é ela quem tem o direito de receber de volta eventuais impostos pagos a maior na hora da importação. E é com esse argumento que a Receita Federal tem de maneira sistemática negado para as empresas trading a possibilidade de receber, de serem ressarcidas de eventuais impostos pagos a maior nas operações de importação por conta e ordem. Embora essa posição esteja tecnicamente correta, a verdade é que ela conflita com a legislação tributária quando qualifica a trading como contribuinte dos tributos na importação. Ora, se a trading é só um intermediário, ela não pode ser o responsável por pagar os tributos da importação, porque ela não tem o interesse jurídico no fato que é o substrato econômico da incidência dos tributos. Ora, não é a trading que está comprando ou vendendo a mercadoria. E, portanto, o interesse jurídico da trading se esgota na prestação do serviço para o seu cliente, que é esse sim, o seu cliente, quem está comprando ou vendendo a mercadoria importada ou a ser exportada. Então a gente pode ver que existe uma zona nebulosa em torno da empresa trading. Ora ela é considerada importador na hora de a Receita Federal exigir os seus tributos, e ora ela não é considerada um importador e sim é um intermediário na hora de devolver os seus tributos pagos a maior. Então é essa falta de uniformidade no tratamento dado pela legislação que gera esse tipo de discussão. Existem 2 pesos, 2 medidas, e em um momento se aplica uma medida e em outro momento se aplica outra medida. Existem outros vários exemplos dessa falta de coesão no tratamento da legislação em torno das tradings, mas eu vou dar mais um aqui para os ouvintes. Existem N casos aqui, inclusive muitos deles em que eu atuo pessoalmente, que são casos em que a empresa trading realizou a importação para um cliente seu e depois de 1, 2, 3 anos a Receita Federal auditou essa importação e decidiu que determinada mercadoria estava classificada
na NCM incorreta. A NCM, para quem não sabe, é o código da mercadoria. Ele é estabelecido na TIP e é um código que vale para identificar quais são as alíquotas dos impostos de importação e do IPI. Então vamos imaginar que eu fiz uma importação aqui dessa lâmpada e declarei lá uma NCMX. Essa NCM ela foi identificada na DI, na declaração de importação, na nota fiscal, e foi ela que definiu a alíquota do imposto de importação que eu paguei, do IPI, do ICMS. Depois de um determinado momento, a Receita Federal veio lá, auditou a minha importação e definiu que essa lâmpada aqui não estava na NCM correta, e que sim, que a NCM correta para a lâmpada é outra. Essa outra NCM com uma alíquota de imposto de importação maior. Eu recebo um auto de infração com o lançamento da diferença do imposto de importação, mas a Receita não autuou aqui o importador ou a empresa que contratou a empresa trading para fazer a importação por conta e ordem. E sim autuou a empresa trading. Por quê? Porque a legislação estabelece que o responsável pelo pagamento dos tributos do imposto de importação é a empresa trading. A mesma empresa que a própria Instrução Normativa 1861 estabelece, que é só um prestador de serviço, que é só um intermediário, que não é o, entre aspas, real adquirente da mercadoria. Esse é o termo utilizado pelos tribunais para designar o real importador, o real adquirente, que é a empresa que contratou a trade. Ora, essa confusão de conceitos que existe na legislação replica também nas decisões judiciais sobre esse assunto. Aqui, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, demonstrando que a Justiça não faz a mínima ideia do que é uma trading company, de como se processa o comércio exterior, tem prevalecido, pasmem, justamente essa posição híbrida. A trading é a responsável por pagar os tributos, é ela quem deve ser autuada no caso de uma diferença de NCM, na importação por conta e ordem, mas não é a trading quem tem o direito de receber os tributos de volta no caso de pagamento a maior nas importações por conta e ordem. Não dá para entender. É verdade. Diante de todos esses apontamentos, não dá para entender como que a lei e os tribunais dizem uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Enfim, é um assunto tão óbvio. Como que isso, Dr. Kim, como que isso reflete no momento de as tradings pedirem as teses tributárias? Eu só gostaria de contextualizar aqui o ouvinte sobre o que são teses tributárias. As teses tributárias são basicamente discussões tributárias que se processam em tese e que são aplicáveis para todas as empresas em geral. Então, existe muito essa prática até de mercado, de as empresas buscarem discutir as bases de cálculo, eventuais créditos, eventuais reduções de tributos que possam beneficiar a sua atividade e trazer uma vantagem competitiva. Por exemplo, a última grande discussão foi se o ICMS estava na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é uma tese tributária, por exemplo. E quando você me pergunta se essa falta de clareza em torno da regulamentação das trading companies, o tratamento que ela recebe da lei e da jurisprudência, se ela interfere na possibilidade de as tradings pedirem as teses tributárias, a resposta é sim. Isso porque, se você entender a trading company como intermediário, isso implica necessariamente em não ter o direito de receber de volta eventuais tributos pagos a maior na importação. Por quê? Porque a trading simplesmente não é o importador e sim um intermediário. Mas se, pelo contrário, se a trading company é considerada o importador, é ela e não o seu cliente quem deve ou deveria ter, ao menos, por consequência lógica, por decorrência lógica da legislação tributária, o direito a receber de volta eventuais tributos pagos a maior no processo de importação. Na prática, não é esse o entendimento que tem prevalecido. Na prática, tem prevalecido um entendimento híbrido e errado, equivocado, de que em um determinado momento a trading é o responsável pelo pagamento dos tributos, mas não é quem tem o direito a receber de volta. E é esse tratamento híbrido que prejudica, que dá insegurança para o mercado, porque não existe um tratamento coerente, logicamente coerente. Na minha visão, ter um posicionamento híbrido é muito pior do que ter um posicionamento incorreto, porque ele não permite que as empresas ajam com segurança. Eu tenho visto, particularmente aqui pessoalmente, muitas empresas trading levarem prejuízos milionários, sofrerem grandes rombos por estarem pouco atentas a essa controvérsia, a essa confusão que existe, por terem proposto teses tributárias e apropriado créditos, compensado créditos que depois foram glosados pela Receita Federal, ao argumento de que elas eram simples intermediários nos processos de importação por conta e ordem. Entendimento que está correto,
tecnicamente, mas que não reflete a lógica da legislação tributária. E também por isso tenho levado essas questões aqui ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, diversas vezes, em diversas ocasiões, e também alertado as instituições de classe, ao sindicato das trading companies, para que se posicione formalmente por uma mudança na legislação, que ou muda a regra de incidência dos tributos na importação, tirando a responsabilidade direta, a sujeição passiva da empresa trading, para que ela seja de verdade o intermediário que ela é, ou para que se defina que a empresa trading seja um sujeito passivo por completo, tendo o direito a receber os tributos que tenha pago a maior. No final das contas, o preço por essa insegurança, por essa falta de coerência da legislação, ele é pago pelo mercado e ele atinge cada um de nós lá no final da cadeia. Então sim, essa nebulosidade da legislação ela atinge diretamente a possibilidade de as trading companies pedirem as teses tributárias, de questionarem os tributos que incidem nas operações de importação por conta e ordem. E sim, é com muita cautela que essas empresas devem realizar qualquer tipo de operação ou qualquer tipo de questionamento na esfera tributária, pois sabemos que existe uma divergência de interpretação sobre a própria natureza da empresa trading. Tá bom? Espero ter esclarecido todos os ouvintes e agradeço pela atenção. Quero agradecer ao Dr. Kim Augusto Zanoni pela participação e contribuição intelectual com um tema que reflete diariamente na economia do nosso país, do nosso estado e na área de comércio exterior em geral. Então, nosso muito obrigado ao Dr. Kim e a todos os ouvintes e amigos. Nos sigam em nossas redes sociais para eventuais dúvidas ou sugestões. Um grande abraço e até a próxima!